O Agro Não Para. Oferecimento Trato Negócios. 62-3602-2300. Está começando mais uma edição do programa O Agro Não Para, com entrevistas exclusivas e a opinião dos especialistas nos diferentes setores do agronegócio. Se você quiser conhecer mais do meu trabalho, é só acessar as redes sociais do professor Vinícius Agro. Por lá, você pode mandar suas dúvidas, sugestões do que você quer aqui no programa. Ou se preferir, você pode entrar em contato com a produção pelo telefone 64 999 88 4400. Hoje eu vou conversar com a Fernanda Borges. A Fernanda Borges, ela é professora de inglês aqui na região, não é isso, né, Fernanda? Isso mesmo, professor. Na região de Jataí. E ela vai fazer uma abordagem, olha só, sobre o agro inglês. Aí, seja bem-vinda, Fernanda, ao nosso programa aí semanal, O Agro Não Para, com o professor Vinícius Souza. Fico muito agradecida, professor, pelo convite de estar aqui com vocês, com o pessoal da Sucesso no Campo. Muito feliz por estar aqui em seu programa. Muito obrigada pelo convite. E o seguinte, pessoal, para acessar as nossas redes sociais, www.sucessonocampo.com.br. Nosso programa ele é semanal, todas as sextas-feiras às 19 horas. E também pelo canal no YouTube, canal Solo Fértil. Fernanda, tem alguns termos aí, principalmente relacionados ao inglês, que gera algumas dúvidas, como por exemplo aí agronegócio, não é isso? Agricultura, gera mesmo confusões? Você pode apresentar para o nosso público? Sim, é verdade, professor. Geralmente as pessoas tendem a, pela palavra em inglês parecer com o português, elas fazerem confusão. Por exemplo, o agronegócio, né? O agronegócio, geralmente elas falam, né? Agro, tem de manter o agro e business, mas não é. O correto na língua inglesa é agri com I, né? Agribusiness, o agronegócio. Olha só, agro-inglês. Então, isso. Aí agro, como? Meu inglês está melhorando, pessoal. Como? Agribusiness. Business. Uma super dica aí para vocês, pessoal. Né? Então, não cometam mais esse erro. É agribusiness. E temos também a agricultura, que é agriculture, né? Como a agricultura, as pessoas tendem a relacionar somente ao cultivo de plantas, né? Agriculture, mas e não é. Agriculture está relacionada também a questão da agropecuária, né? Que é a a questão da agropecuária. Olha, nada a ver. Agriculture. Muito importante, né? Agriculture não é somente a agricultura no cultivo de plantas. Ela está relacionada à agropecuária, né? Criação de animais, né? E para seus devidos fins, né? E trazemos aqui a Fernanda, principalmente para a dúvida do pessoal, sabe, Fernanda, que principalmente o inglês. Hoje em dia o inglês ele está em todas as modalidades. Então, para ter um dado, a língua portuguesa ela tem o quê? Vamos colocar aí, chutando mesmo para cima, uns 300 milhões de pessoas que falam português. Então, como que vai ter essa linguagem a nível, entre aspas, português e converter para o inglês para que o mundo seja similar? Por isso que é importante ter esse didatismo do inglês, essa aprendizagem, não é isso? Isso, verdade. Né? Então, assim, não assim, podemos fazer essa confusão, né? Porque imagina só, você, né, tá lá nos Estados Unidos, por exemplo, né? E fazer confusão, por exemplo, do lime, né? Que... Lime. Isso. É mesmo lime. Esse tal de lime é limão? Então, é isso? Sim, lime é aquele limão verdinho, o limão Tahiti. Aí. E temos o lemon, que é o limão siciliano, que é aquele amarelinho.
Tá, mas no inglês temos as palavras polissêmicas, né? Que é a mesma palavra, mas com sentidos diferentes. Olha, até no inglês tem, pessoal, né? Claro. Só português, estão vendo? Então, É linguística. e Lime, no setor da agricultura, no setor do agro, Lime é cal, né? E o cal serve o quê? Para fazer a calagem do solo, né? A correção do pH do solo, que serve o cal. E se a gente colocar o stone no final, fica o quê? Calcário, que stone é pedra. Então, Olha aí só. uma diquinha boa aí para vocês. Olha, né? olha aí, ó. E quem não quer uma dica 0800, né? De forma gratuita. No caso, assim, colocar o lime, né? Lime. Lime e stone, que aí é o calcário. Isso aí, E tem professor. várias culturas que o pessoal trabalha. Por exemplo, o pessoal deve ter curiosidade aí como é que chama uma cultura de milho, né? Sim. Tem o milho, soja, Sim. feijão, que são os grandes aí baluartes da nossa agricultura. Além disso, ainda temos também o arroz. O arroz também é muito Sim. forte aqui. Quais são esses nomes aí específicos, nichados, principalmente para as culturas de arroz, soja, milho e algodão? Então, são as grandes culturas, né? E as culturas são o quê? A gente pode falar crop, né? São as plantações, são as culturas. Então, por exemplo, o arroz, né? O rice. O feijão, ele é um pouco engraçado, porque assim, ele tem algumas definições, temos assim, algumas possibilidades de falar feijão em inglês, que a gente pode falar, parece um pouco estranho, mas para nós, né, é o pinto beans, que é Pinto beans. pinto Aí, beans, pessoal. que é aquele feijão carioca. Uhum. Aí temos o common beans ou dry beans, né? A gente pode falar do feijão. Aí tem o milho, né? Que o milho é corn, no inglês americano, corn, e no inglês britânico ele é maize, né? Então a diferença do inglês americano com o inglês britânico, a questão do milho, né? Aí temos o trigo, né? O trigo, que é o wheat. É isso aí, professor. Olha só, aí tem uma doença de caráter fitopatogênico, que é principalmente aí o enfesamento do milho. O enfesamento do milho, ele tem a sua origem principalmente ali na cigarrinha do milho. Então a cigarrinha do milho é uma das problemáticas ali, porque ele insere uma bactéria e a planta, como sintomatologia, como sintomas ali aparentes, tem essa característica de ter esse enfesamento. Então, e esse termo aí pro pessoal que quer também saber no inglês, porque vai o dia que você pode ter um americano na sua empresa ou então ter um intercâmbio lá nos Estados Unidos, né? Sim, verdade. Ou em qualquer país de língua inglesa. Então, esses termos técnicos, né, então, são muito importantes, né, para o profissional, para o agrônomo, né, para o técnico, até mesmo para o gerente de uma fazenda hoje, Sim, né, sim. é muito importante saber o inglês para o agronegócio. E esses termos, assim, a gente não pode fugir deles. Então, corn stun, o enfesamento do milho, né? E que é o quê? Disseminado pela o quê? Pela cigarrinha do milho, né? Sim, justamente. Que é um em dos inglês grandes problemas, viu? é Na produtividade agrícola, sabe, professora Fernanda, o enfesamento aí, a cigarrinha do milho, aí tem safras aí que ele chega a diminuir 40%. dá muita dor de cabeça aí para muitos agricultores, né? Que em inglês, cigarrinha do milho é corn leaf hoppers, né? Corn leaf hoppers. E no inglês sempre é o quê? Duas palavras, de trás para frente, né? Corn leaf hoppers, é a cigarrinha do milho.
Olha só, core... Como é que Leaf é? Leaf hoppers. hoppers. Ó, core leaf hoppers. Hoppers, isso. Ó, e vão aprendendo aí, pessoal. Vão anotando. E outro termo também é a questão de segurança alimentar. O pessoal faz uma bagunça, sabe, pessoal? Porque tem dois sentidos aí, principalmente a ONU. A ONU ela tem um braço direito da alimentação, que é a FAO. A FAO é uma entidade ligada à ONU que ela traz dados, sabe, professora Fernanda? Como é que está a produção de arroz, de milho, de soja, das principais culturas, não só no Brasil, mas também de caráter mundial. Sim. Então eles precisam ter informações para ter uma segurança alimentar. Sim. E esse termo de segurança alimentar para o inglês tem um termo também específico aí que o pessoal adota? Sim. Na verdade, nós temos duas formas de falarmos a questão da segurança dos alimentos, né? E essas duas formas têm sentidos diferentes. Então, temos o Food Security e o Food Safety. Como é? Food Security. Security. Isso. Eita, inglês, hein? Food Security e o Food Safety. O Food Security é a questão do abastecimento dos alimentos, a segurança do abastecimento dos alimentos. E o Food Safety é a qualidade desses alimentos, né? Então é a qualidade, como que ele está, questão de agrotóxico, a questão da saúde desses alimentos. É importante, né, essa questão da gente saber, né, e conhecer, porque assim, para você não passar apuros por aí, né? Às vezes você vai estar numa conferência, ou mesmo nos Estados Unidos, para fora, e às vezes fazer confusão. É porque os alunos procuram muito na graduação, a professora Fernanda, no sentido de fazer aquela prova de proficiência, o TOEFL. Sim. Né, para ter uma certificação ali de verificação, para que eles possam fazer alguma universidade norte-americana, tanto na graduação como uma pós também, um mestrado, um doutorado. Então, ou então um aspecto que você colocou muito bem, a questão principalmente da empresa. Sim. E o inglês ele é estritamente fundamental. Então é o seguinte, hoje quem não tiver inglês, tá o que, professor Fernando? Assim, ainda mais inglês técnico, né? Porque assim, hoje em dia o inglês não é mais um luxo, né? Somente aquilo ali para estar no seu currículo, né? O que? Ele é essencial, e principalmente na área da agronomia, na área, né, uma área técnica, mais precisa, que você precisa conhecer, né, termos e expressões próprias do setor, né? Então, o inglês para o agro é essencial, né? Para o nicho e para as pessoas que fazem parte, né, dele. Então, tem que estudar, tem que se aperfeiçoar e buscar, né, para você ir conseguir seus objetivos. Olha só, então dentro do aperfeiçoamento, a galera deve estar aí curiosa com mais alguns termos de inglês. Um termo muito interessante é a questão da entre-safra. Sim. Então nós temos a entre-safra. Aqui em Jataí, principalmente aí, plantio de segunda safra, Sim. Primeira safra. Será que no inglês, pessoal, tem algum termo aí parecido? Temos sim. Então, aqui no Brasil, planta duas safras, né? Diferente dos Estados Unidos, né? Por conta do e inverno, chega até 3, viu, professor Fernando? Da condição aqui climática, plantam uma safra ao ano. Aqui no Brasil, às vezes chega até 3, né, professor? Até mais ainda. Então, para falarmos dessa questão, double crop, né? Double de 2 e crop de lavoura, né? E para falarmos o que? Da safrinha do milho, que geralmente o que planta na safrinha é o milho, né? E para falarmos o double crop corn, né? Que é a safrinha double crop corn, que é a safrinha específica. Double crop corn. Double crop corn, que é a safrinha específica do milho. Do milho. Isso.
Olha só que tema interessante aí. E outros também, hoje muito importante na agricultura, professora Fernanda, tem a rotação de culturas. Porque com a rotação de cultura tem um melhor incremento não só da matéria orgânica, mas principalmente da biodiversidade da microbiota, que hoje a agricultura ela está adequada não só na rotação de cultura, mas a implementação de culturas que vão ajudar para aquele solo ter uma melhoria não só física, química e biológica. E no inglês tem esse termo de rotações? Rotacionado no seu termo. Crop rotation, crop rotation. Crop rotation. Sim. Crop rotation. Isso. E a questão de semeadura, plantio? Então, questão... Que plantio é importante, né? Então ele vai começar um plantio... Qual seria o termo em inglês, né? O plantio de soja, o plantio de milho ou qualquer outra cultura? Então, aí temos assim vários verbos, né? Temos o que? Plant, né? Que é to plant. Plant, a gente pode utilizar como a planta mesmo, plant é a planta, e como verbo, né? Plantar, to plant. Vamos voltar para os comerciais, professora Fernanda, e agorinha nós já começamos. Nós voltamos, tá? Continuando a entrevista com a professora Fernanda, tá, pessoal? Agora a gente volta. Nós somos uma das primeiras empresas aqui da região a lavar a brita, e da lavagem da brita surgiu o filler. Aprofundando os estudos, nós desenvolvemos o FMX e montamos a empresa Trato Agro, que passou a ser o braço agrícola do nosso negócio. É diferente dos adubos químicos, que acabam matando esses micro-organismos que são tão fundamentais para nós, seres humanos, quanto para a planta. A gente consegue quantificar, né, quanto que a gente vai colocar de material e se vai ser voltado para complementar a nutrição ou será voltado para a fonte nutricional. O FMX tem sucesso nas mais diferentes tipos de agricultura. Vê a diferença no lugar que colocou e aonde não colocou. A qualidade final é muito boa, principalmente na questão de sanidade que a gente vê. As pragas foram menos agressivas. A planta fica mais viçosa. Estou feliz, estou satisfeito, cumpriu o objetivo que eu pensei. A gente nunca teve uma multa ambiental, sempre foi parceiro da comunidade. Eu acredito que é o futuro, mas já é o presente também, né? Pode ir, isso aí é um caminho sem volta. Cada vez mais vida, mais sustentabilidade, a terra mais ativa sempre. Professor Fernanda, aí a questão da dica. Tem alguma dica aí pro pessoal que tem dificuldade de aprender inglês? Pode ser o listening, pode ser o writing, isso mesmo, escrita. Tem alguma dica que você passaria para o nosso público aí, professora Fernanda, que realmente tem muita dificuldade no inglês? Então, qualquer coisa que você for fazer, né, se você não se empenhar, não se dedicar, não estudar, logicamente você não vai conseguir, né? Então, a minha dica é o quê? Determinação, né? Muito estudo diário, né? Todo dia, se você estudar, né, pelo menos uns 20 minutos... 20 né? minutos, hein, pessoal? 20 minutinhos já é o suficiente. O que é 20 minutos, hein, professor Fernanda, hein? 20 minutos? 20 minutos o quê? Você fica no celular, né? Às vezes passa mais do que isso, né? Escutar músicas, né? E relacionar a questão do entretenimento. Se você gosta de escutar música, ouça, né, músicas em inglês, traduza essas músicas, filmes, né? Eu amo assistir filmes, então sempre que eu assisto filmes, eu assisto o quê? Legendados, né? Pra treinar meu listening, né? Conhecer mais vocabulários. Então, é bom as pessoas que querem aprender o inglês, que tenha isso, né? Que aproveite, né? Que se divirta ao aprender, né? Se divirta a você conhecer novas palavras em inglês,
né? Porque aprender inglês, professor, não é uma coisa chata, não é uma coisa, assim, é uma coisa maravilhosa, né? Você poder se divertir e ao mesmo tempo aprender, né? E uma outra dica também que eu dou é quando você estudar inglês, que geralmente muitos alunos, eles tendem a questionar a questão da gramática. Ah, por que é desse jeito? Por que não é daquele outro? Mas não deveria ser assim. Eu acho que quando a gente fica muito questionando, às vezes a gente acaba se confundindo, né? E perdemos, assim, muito tempo em questionar, né? Do que, assim, realmente aprender, né? Como tá ali o inglês, né? Então, assim, às vezes não tem o que questionar. É daquele jeito, né? Que e pronto. Então, assim, focar mais, né? A questão... Aí vem aquela dúvida que o pessoal pergunta muito. Tem como eu aprender inglês morando aqui no Brasil? Não necessariamente, logicamente, você morando lá no exterior, nos Estados Unidos, nos países aí de língua inglesa, Austrália. A Austrália é muito forte na parte da agricultura, sabe, professora Fernanda? Principalmente em produção de arroz. Então, a Austrália ela bate recorde de produtividade e também na pecuária. A pecuária bovina da Austrália, juntamente com o vizinho ali, que é a Nova Zelândia, eles têm uma pecuária de alta intensidade, né? Porque é uma pecuária intensiva. E será que tem como o aluno que quer realmente, que nem que você falou, que é dedicado, que é esforçado? Claro que sim. Ter uma boa base aqui e quando ele for, logicamente, lá para o exterior, ele dá aquele arranque mais forte? Claro que sim. Eu conheço, assim, vários alunos, né, que aprendeu o inglês aqui, né, aprendeu, foi para fora, né, e conseguiu, assim, muito bem seus objetivos. Claro que... E até, né, trabalha, né, em empresas, né, de renomes lá fora. Com certeza. Quem quiser, quem tem essa vontade de aprender inglês, vai conseguir, né? Basta ter, né, vontade, né? Basta estudar muito, vai conseguir sim, professor. Temos, assim, vários cursos, né? Hoje em dia o que não falta é curso, né? Curso online, curso presencial, né? Conversas online, com nativos. Então, né, vários professores aí dispostos a ensinar inglês, né? E então, com certeza, tem como sim aprender inglês aqui, né, para se sair bem lá fora. E a galera quer aprender mais, então vamos fazer um bate-bola aqui em inglês? Sim. Por exemplo, adubar. Tem um termo? Adubar, adubação. Então, temos sowing, né, que é semear, né? To sow, semear. Aí tem um outro também que é importante para a agricultura, que é irrigação, ou irrigar. Isso, irrigação, né? O irrigar, que é um verbo, né? É to irrigate, né? To irrigate. Irrigate, né? Aí quando a gente coloca o to antes, aí que ficou o verbo no infinitivo, né? Irrigar, to irrigate. Temos o que? Pulverizar, né? Pulverizar. Que tem as pulverizações temos agrícolas para ter o controle, sabe, professora Fernanda, tanto no aspecto químico como também no aspecto biológico. Então tem esse termo também, quer dizer que o americano é pulverização agrícola. Isso, tão simples, to spray, pulverizar. To spray, spray. Isso. Isso mesmo. Olha só. E colher, assim, é uma prática muito, né, recorrente, que é o quê? To harvest. To harvest. Isso. Harvest. Engraçado, professor, que sim, harvest sendo to harvest, sendo um verbo, mas a colheitadeira ou colhedora, né, colheitadora, né, vários nomes, né, várias formas
né, que a gente pode falar da máquina, a colheitadora, né, da cana-de-açúcar é Sugar Cane Harvester. Né? Olha aí. Cane Harvester. Isso. Olha aí o harvester, né, de novo, como verbo e como a máquina colhedora de cana. Harvester. Sugar Cane Harvester. E para soja? Tem para soja? Isso. Para soja, para o milho, a gente fala combine. Combine. Para soja? E para o milho e para outros, combine, a colheitadora. Combine. Olha só, pessoal, combine. Combine. Para o algodão, ele é diferente. A colheitadora, né? Para o algodão é diferente. Para o algodão a gente fala picker, né? Colhedora de algodão. Olha, picker. E produtividade? Muita coisa. Tem algum tempo? Muita. Produtividade, então, tem algum nome? Produtividade sim, agrícola? Temos sim, professor. Aí, eu acho que o pessoal de casa vai falar, Titi, isso aí é fácil, é productivity. Não, não é productivity. Produtividade, na questão da lavoura, eles falam em inglês yield, né? Porque tem isso também, o americano ele pega o T e insere um R, é isso mesmo, professor? Productivity. E o britânico productivity, é isso mesmo? É isso. Tem essas diferenças entre o britânico e o americano? Dizem que o americano não gosta muito de falar a letra T, né? Sempre... bom saber, hein, pessoal? Isso, a pronúncia é R, não gosta, mas o britânico sim, o britânico fala a letra T. E é isso aí, professor. É porque de repente é o seguinte, a pessoa aprende inglês, mas não sabe se a origem é britânica e se é norte-americana. E aí, como é que ele vai saber, hein, professora Fernanda? Porque ele está numa escola aí e às vezes o professor ele fala ali a origem, né? A etimologia, sim, é isso mesmo? É verdade. Pode ser no sotaque norte-americano, sotaque britânico. E aí, como é que fica a cabeça do aluno? Então, geralmente, né, nós vamos, né, mostrar para o aluno, o americano, né, essa palavra é dessa forma e o britânico já falam, ou a palavra é dessa forma, né? Então a gente ensina ao aluno, né, qual o inglês que nós estamos ensinando, se é o inglês britânico ou se é o inglês americano. Ah, sim. E questão de velocidade aí, tem ou não? Ou depende da aprendizagem do país que você está? Que uns falam que o americano é mais rápido, fala mais rápido. Outros falam que o britânico é menos, aí fica... Então, tem como saber nós ou não? não falamos assim tão articulados, né? As palavras a gente não fala assim, nós falamos as palavras conectadas uma à outra. Então, assim, não é que é muito rápido, não é que essa questão. É por conta da conectividade, né? Da conexão na frase com as outras palavras. Assim como eles acham que nós falamos o português muito rápido, né? Nós às vezes pensamos que também os americanos falam muito rápido. Nós não é a conexão com as palavras. A conexão com as palavras. Isso. Então mais uma vez, professora Fernanda, a Fernanda trouxe aqui um banho nesse conteúdo muito importante, muito nichado da parte do agro. Que o agro hoje, todas as informações, professora Fernanda, tem uma cartilha ali, mecanização, irrigação, pulverização, tratamento de sementes, é impressionante, ou grande parte das informações é do inglês. Então não adianta, viu, moçada? Né, professora Fernanda? Você que está na graduação de agronomia, ou você que já está no mercado como agrônomo, produtor rural, tem que ter o inglês, pessoal. O inglês hoje ele é imprescindível. E é isso aí, professor. Estamos, né, aí dispostos a ajudar muitos alunos a conseguir seus objetivos, né? E que vocês, né, possam entrar em contato e que estamos aí para ajudá-los. Não deixe de acessar as nossas redes sociais, Professor Vinícius Agro, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Então, dessa forma que nós vamos ter um agro mais forte e mais unido. Então, vejo vocês aí no próximo episódio. Obrigado, professora. Obrigada, professor.
O agro não para. Oferecimento Trato Negócios. 62 3602 2300.